Vamos dar início a mais uma parte do nosso dino e agora vamos dar início ao pezinho, que na verdade é o pezinho com tênis, né? Esse daqui tá simulando o tênisinho. E como a gente já fez a coxa, né? As perninhas dele com coxa e tudo mais, uma coxa bem torneada por sinal, a coxa ela vai vir costurada aqui por cima. E para fazer essa peça, o que vamos usar? As cores que eu utilizei foi o Off-White 8176 e o Amêndoa 7650. Todos os dois fios da Amigurumi. A peça todinha do dino foi feito com o fio Amigurumi da Círculo. Vou continuar utilizando a minha agulha 2,5, tesoura, agulha de tapeçaria para a gente usar nas finalizações da peça, enchimento, o nosso marcador de pontos e o nosso contador de pontos. E a cola quente é opcional. A cola quente aqui no vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer, porque para mim é mais rápido fazer aqui no vídeo. Mas desse pezinho aqui eu fiz reutilizando tampinhas, reutilizando plástico. Então se você tem um plástico aí que tá parado, uma tampa de pote de margarina, qualquer coisa, guarda que é muito útil a gente reutilizar e fazer uma bela de uma função para eles, né? Então, vamos fazer o pezinho dele com cola quente, mas é super possível fazer com um fundinho de plástico. Você coloca a cola quente, faz, quando tiver aqui nessa carreirinha aqui, eu vou mostrar direitinho para vocês. Vocês já marcam e recortam o tamanho um pouquinho menor do que você realmente precisa. Passa a cola quente e cola. Pronto. É muito fácil de reutilizar e dá para fazer várias coisas, tá, gente? Então, dependendo do tamanho do pote de sorvete, pote de qualquer coisa que você tiver aí, tem como reutilizar. Qualquer dúvida, já sabem, pode mandar nos comentários que eu vou responder com o maior carinho. Então, mão na linha, mão na agulha e vamos fazer essa pecinha linda que é o sapatinho do Dino Soneca. Então, vamos lá. Com o meu fio off, ou a sua cor de preferência de escolha, vou começar fazendo 6 correntinhas. Fiz minha laçada inicial, não conto ela, e vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 correntes. E agora, a gente vai trabalhar dos dois lados da corrente, tá, gente? Então, combinado? Então, a nossa primeira carreira será um aumento. Pego aqui a correntinha. Tem 2 ladinhos, a gente vai trabalhar desse ladinho aqui, deixa eu ver se tá focando. A gente vai trabalhar desse lado aqui primeiro, depois a gente vai dar a volta e trabalhar do outro lado, na outra alcinha da nossa correntinha, certo? Então, vamos fazer na segunda corrente um aumento. Se você é iniciante e quiser marcar aonde foi a sua primeira corrente, se você é iniciante e quiser marcar onde foi o seu primeiro ponto, pode marcar, tá? Não fique nessa assim, nossa, mas tá no início, vou marcar pra quê? Se tiver com medo de perder os pontos, marque. Na dúvida, é melhor marcar. E agora, fiz já o meu primeiro ponto, que foram um aumento. E agora, vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E agora, na última corrente, vamos fazer 3 pontos baixos juntos, para poder fazer essa voltinha, pra gente começar a trabalhar do outro lado da corrente, tá? Então, já fiz os meus 3.
E agora, do outro lado, vamos fazer 4 pontos baixos. E aí, Daiane, aonde eu começo? Você vai começar aqui, olha. Depois que você fizer os 3 pontos baixos juntos, você vai começar aqui, nessa alcinha, tá? Essa alcinha que estiver mais aparente. E aí, com essa ponta aqui, que foi o início das nossas correntes, você já pode ir colocando ela aqui, embutindo, para poder fazer a finalização, fazer o acabamento dela bem feitinho, tá? Então, eu já fiz o meu primeiro, agora eu faço o meu segundo e o meu terceiro e o... Eita, tá difícil, mas tá aqui, tá, gente? E o meu quarto ponto. Finalizei, então, a primeira carreira. E essa primeira carreira ficamos com 12 pontos. E agora aqui, ó, olha aqui, sabe o que é isso? É o nó, deixa eu ver se dá pra ver. Esse relevo aqui é o nozinho inicial das correntes. Aí eu puxo e ele some, tá? Então, é muito interessante você ir trabalhando junto com o fio, para depois esconder bem escondidinho. Então, vamos contar. Iniciei nas minhas 6 correntes na primeira alça, a primeira parte aqui, com um aumento. Depois, fiz 3 pontos baixos. Depois, aqui na voltinha, no último ladinho da corrente, fiz 3 pontos baixos juntos. E depois, finalizei o outro lado com 4 pontos baixos, totalizando 12 pontos, tá? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho. E agora, na nossa segunda carreira, vamos fazer 2 aumentos. Já vou dar início aqui. Vou colocar o meu marcador. E outro ponto no mesmo lugar, identificando o meu primeiro aumento. E agora, no próximo, o meu segundo aumento. E em seguida, vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E agora, nessa voltinha aqui, a gente vai fazer 3 aumentos, tá? 3 aumentos seguidos. 1, 2 e o meu último aumento. 3. E em seguida, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E no último ponto, vamos fazer um aumento. Ah, Daiane, mas por que um aumento sozinho aqui do nada? Porque aqui, nessa primeira volta aqui, eu não fiz 3 aumentos juntos. Esse aumento aqui, junto com os meus 2 aumentos do início, formam os meus 3 aumentos juntos. Então, eu tenho a mesma quantidade de um lado e do outro, tá? Então, finalizamos aqui a nossa segunda carreira e totalizamos no final dessa segunda carreira 18 pontos baixos. Agora, na carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Por 2 vezes. Mais um ponto baixo e o último aumento. E agora, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3.
E agora, nessa voltinha aqui, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes, tá? Então, eu faço meu primeiro ponto baixo e, em seguida, um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. E o meu último aumento. Então, fiz aqui por 3 vezes um ponto baixo e um aumento. E agora, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E agora, um ponto baixo e um aumento. Para ficar a mesma sequência do outro lado, tá? Porque juntando com um ponto baixo e um aumento que fizemos 2 vezes aqui, com esse se torna 3 vezes. Então, finalizamos a nossa carreira de número 3 com 24 pontos. Agora, na carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos e um aumento por 2 vezes. Então, já fiz o meu primeiro, meu segundo ponto baixo e um aumento. 1 e 2 e outro aumento. E agora, uma sequência de 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E agora, vamos fazer 2 pontos e um aumento por 3 vezes nessa voltinha. E um aumento. Um, 2. Outro aumento. 1, 2 e o meu último aumento. Agora, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E aí, eu faço 1, 2 e um aumento. E finalizei a nossa carreira de número 4. Totalizando na carreira toda 30 pontos baixos. Agora, na carreira de número 5, vamos fazer em blow, BLO, 30 pontos baixos, tá? E aí, você também pode usar o ponto baixo vincado, tá? Mas aqui eu vou usar o simples, porque a ideia é que todo mundo consiga fazer, tá? Então, tudo que puder simplificar para ninguém desistir, eu vou estar fazendo aqui, tá? Então, como é que é? É pegar na alça de trás. Mas por que, Daiane, eu vou fazer isso? Porque aqui, vocês podem até, ao invés de fazer um ponto baixo, o primeiro ponto vocês podem fazer um ponto baixo. E aí, eu marco. Mas, Daiane, por que eu fazer isso? Para poder fazer essa voltinha, olha. Essa daqui é a nossa solinha. Para poder fazer a nossa voltinha para começar a subir as carreiras. Conseguiu focar, gente? Então, aqui a gente já fez a sola, olha. E agora, a gente vai trabalhar nas carreiras para poder começar a subir a nossa peça, tá? Então, é isso que a gente vai estar fazendo agora. Nosso soladinho já tá pronto. Se você quiser fazer o solado de outra cor, pode fazer e vocês têm a imaginação aí para usar, tá? Na receita original do Rodrigo,
Se eu não me engano, o solado é verde, da mesma cor que o dinossauro, tá? O sapatinho é off também, se eu não me engano, com amêndoa, mas só que o soladinho é verdinho. Então vamos fazer aqui 30 pontos baixos pela carreira todinha, pegando apenas na alça de trás, tá? Então, eu vou fazer as minhas carreiras aqui e volto com vocês com ela finalizada, tá certo? Faça aí. Gente, tentei dar mais uma aproximada aqui com a câmera para ver se fica melhor de vocês verem, tá? Então, aqui é a nossa solinha e aqui é a carreira de número 5 que eu acabei de finalizar, pegando apenas na alça de trás para começar a fazer a subidinha do nosso tênis. Do nosso tênis não, para fazer a subidinha do tênis do dinossauro. Então, agora temos a carreira de número 6 e 7 com ponto sobre ponto. 2 carreirinhas com ponto sobre ponto. E aí, depois que a gente fizer essas 2 carreiras, já vamos ter uma estrutura suficiente para a gente colocar e fazer o soladinho, para ele ficar retinho, não ficar aquele negócio estufado. Então, todas as peças de amigurumi aqui no ateliê, sempre quando tem patinha, igual o Baby Safari, que tem aquelas patinhas que são para frente, eu sempre coloco essa parte, ou é de cola quente, se eu não tiver no momento a tampa ou algum plástico, para poder estar fazendo. E é interessante, gente, que seja um pouco rígido, tá? Garrafa PET talvez dê para utilizar, mas só que ela tem a curvatura, então não sei se seria tão interessante, talvez possa dar algum problema na sua peça. Então, é ideal se for algo plano, né? Alguma peça de plástico plano. E não coloque papel também, gente. Nada de colocar, Daiane, eu tenho papelão, vou colocar. Eu acho muito arriscado quando o cliente for lavar a peça e começar a soltar resíduo do papel, né? Então, é interessante usar o plástico, tá? Então, eu sempre uso aqui no ateliê o plástico. Então, eu vou fazer as minhas 2 carreiras aqui, 6 e 7, de ponto sobre ponto por toda a carreira. E agora será pontos normais, tá? Será pontos baixos normais, pegando as 2 alças, tá bom? Vou fazer as minhas carreiras aqui, as minhas 2 carreirinhas, e volto com vocês para poder fazer essa partezinha aqui de dentro, para ficar bem retinha. Prontinho, finalizei a carreira de número 7, 2 carreirinhas, 3 carreirinhas, né, de ponto sobre ponto, mas só que a primeira, que foi a número 5, foi pegando na alcinha de trás, e depois 2 carreirinhas normais de ponto sobre ponto, pegando as 2 alcinhas do ponto anterior. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer o enchimentozinho aqui, né, a estrutura. Caso você não queira, Daiane, eu não ligo que fique assim, ó, curvado, porque quando você encher vai ficar assim ou pior. Se você não liga, pode pular essa parte, tá? Agora, se você quer ver como é que faz, aguenta aí. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar em uma superfície reta e deixar o mais reto possível a nossa peça encostando nessa parte, tá? E cuidado para não deixar assim, ó, aberto. Tenta fazer com o formato que a gente fez, que é reto nas laterais e curvadinho nas pontas, tá? Formatinho de um pezinho mesmo. Então, agora com a nossa peça do jeitinho que a gente vai modelar, com as laterais arredondadas e aqui mais retinho, olha como ficou esse. Laterais mais retinhas e as pontas arredondadas. Porque, querendo ou não, quando a gente for colocar o enchimento, ele já vai dar uma estufadinha pro lado, né? Então, se na hora da modelagem a gente conseguir deixar o mais retinho possível, fica mais bonito. Vou até medir aqui pra ver se tá igualzinho. Ó, isso mesmo. Desse jeitinho. É só seguir a forma com que você fez o crochê que vai dar bom. Então, com a nossa cola quente, a gente vai rodear toda a nossa peça, tá? Vou colocar bastante cola por toda a volta, todos os cantinhos, mas tente deixar apenas no fundo, tá? Aqui pra mim já tá o suficiente. Daiane, mas só tem no meio.
Agora que vem o pulo do gato. O que a gente vai fazer? Molhar o nosso dedo e jogar a aguinha aqui, tá? Vou jogar um pouquinho mais. Para poder resfriar essa cola e a gente conseguir colocar o dedo sem machucar. Corta para eu fazendo um monte de bagunça aqui com vocês. Misericórdia, Senhor. Pronto. E aí a gente vai modelando, tá? Porque ela fica maleável. Deixa eu jogar aqui nesse cantinho aqui que tá quente. Ó. E agora eu consigo deixar a cola mais maleávelzinha, tá bom? E eu acho que vou colocar mais um pouquinho aqui do ladinho, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Vou colocar só mais um pouco. Agora, se você tiver, né, um pote aí dando bobeira, não jogue fora. Já dá pra utilizar aqui pra fazer a peça, tá? Pronto. Nossa peça já está retinha. Bem modelada. Vou limpar essa bagunça aqui, essa zona aqui, e volto com vocês. Se você sentir necessidade de colocar mais, igual aqui no cantinho vou colocar, pode ir colocando, tá? Só não suba para as laterais. Por quê? Porque a gente vai precisar das laterais livres pra gente fazer o acabamento em pontos baixíssimos. Já dei spoiler. Então, não suba muito, tá? Pronto, bagunça organizada. Agora, vamos para nossa carreira de número 8. E agora, o que vamos fazer? Vamos desmanchar esse último ponto da carreira anterior. Não desmanchar completamente. Só deixar as duas laçadinhas aqui, olha. Para poder fechar o ponto, fica duas laçadas, né? Que agora o que eu faria? Pegaria aqui. Só que eu não vou pegar. Vou cortar a minha linha, que agora a gente vai fazer uma troca de cor. Vou cortar a minha linha. E já posso pegar o amêndoa, que é a cor do meu sapatinho, tá? E aí, o que eu faço? Vou fechar a carreira, o último ponto da carreira de número 7, com o fio amêndoa. Daiane, mas por que isso? Porque quando eu fizer o meu próximo ponto, ele será da cor que eu escolhi para ser a troca. Aí, olha aqui, ó, as duas laçadas estão aqui. E aí, com a amêndoa, pontinha com pontinha, vou dar um nó. Deixa eu puxar aqui. Vou dar um nozinho. Um não, vou dar 2. De 2 a 3. Vou dar 3. Terceiro bem fortão. 3 nozinhos. Pronto. Ajusto aqui. E lembra que a gente fez aqui na pontinha, arrematando as pontas? É isso que eu vou fazer aqui, tá? Então, enquanto eu faço a carreira todinha, eu vou estar arrematando esse ponto. E agora, os próximos pontos já serão, porque o marrom já tá aqui na minha agulha, né? Então, os próximos pontos já serão da cor que eu escolhi para fazer a parte de cima do meu sapato, tá? Se quiser fazer ele todo clarinho, faz, e faz só o detalhe em castanha. Quem manda é vocês, gente, tá bom? Não, quem manda é o cliente. A não ser se a peça for para vocês. Então, na nossa carreira de número 8, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Trabalhar na corrente de trás, na alcinha de trás do ponto, não é corrente. Na alcinha do ponto de trás. Ponto sobre ponto, tá? Por toda a carreira. Vamos trabalhar 30 pontos baixos por toda a carreira. Uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, olha aqui como ficou. Você pode fazer assim, normal, porém vai dar buraco, ou você pode fazer assim.
você pega essa alcinha aqui, que é a alcinha normal, e pega mais uma, porque ela tem uma outra... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, né? Porque aqui, olha, tem uma outra alcinha, tá vendo? Então, eu pego ela também, que é a parte de trás. É chato, gente, não vou mentir pra vocês. É enjoado de pegar essa alça, mas olha o resultado. Nenhum buraco. Então, eu acho comprovado que vale a pena passar um pouquinho aí de tempo pegando essas duas alças aí de trás, que tem como pegar, para poder você ter um resultado melhor da sua peça, para você não ver buraco, porque olha aqui, ó. Ó. Olha que buraco feio. E olha aqui que você não vê nenhum buraco. Então, vai aí de cada um. Para mim não é perca de tempo, para mim é um detalhe que vai fazer diferença, tá? Então, tenha aí um pouquinho de paciência e faça bonitinho. Olha que gracinha que fica. Vou fazer a minha carreirinha aqui, tá? Todinha desse mesmo jeitinho. Vou chegar aqui com 30 pontos baixos e assim finalizaremos a carreira de número 8. Tá? E volto pra gente dar continuidade ao nosso sapatinho. Então, finalizei essa nossa troca de cor, tá? Nossa primeira carreira, finalizei aqui a carreira de número 8 com a cor nova. E agora, na carreira de número 9, vamos fazer 10 pontos baixos. Ponto sobre ponto, por 10 vezes. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fizemos aqui 10 pontos baixos e agora vamos fazer 6 diminuições de ponto baixo estendido. 6 vezes aqui, tá? Então, como é que vai fazer? Vamos fazer a diminuição normal. E aí, ficamos com 2 laçadas. Porém, ao invés da gente fechar as duas de uma vez, a gente vai fechar uma e fechar a outra. Assim, tá? Esse ponto aqui, acredito que a diminuição não está no canal até o momento da gravação desse vídeo, tá? Se tiver, eu ensinando bem com calminha, aí eu deixo aqui linkado para vocês, tá? Então, tiro um, tiro outro. Mas, basicamente, é isso. Acho que não tem nem necessidade de fazer um vídeo só para isso. Tiro um, tiro outro. Então, já fiz 3. Quatro. 5. E 6. 6 pontos baixos estendidos. Agora, vamos fazer 8 pontos baixos até o final da carreira. 1, 2, 3, espera aí que desviou. 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos. Finalizamos a carreira de número 9 com 24 pontos. Agora, a carreira de número 10 será uma sequência super fácil. 2 pontos e uma diminuição por toda a carreira, tá? 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, totalizando no final da carreira 18 pontos. Eu vou fazer os meus aqui, tá?
2 pontos, uma diminuição comum. E aí eu volto com a carreira finalizada, tá bom? Finalizei aqui a carreira de número 10 com 18 pontos baixos. Agora na carreira de número 11, vamos fazer 18 pontos baixos. Normais, tá? Então eu vou fazer a minha carreirinha aqui de ponto sobre ponto e volto com vocês com o meu sapatinho já enchido, tá? Já vou aproveitar para encher. Finalizei aqui a carreira de número 11 com ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Já enchi um pouquinho a minha peça, enche a sua aí também. Lembrando de nunca esturricar a sua peça para poder arrebentar os pontos, não faça isso. E agora vamos fazer as últimas carreiras. Então, aguenta aí que tá acabando. Um ponto baixo, coloquei o marcador e uma diminuição. Essa será a sequência da carreira de número 12. Um ponto baixo e uma diminuição. Vou fazer isso por toda a carreira, totalizando aqui no final 12 pontos, tá? Vou fazer a minha volta e já volto com vocês com ela finalizada. Finalizei a carreira de número 12 e agora vou acrescentar um pouco mais de fibra aqui na minha peça. Coloque com calma, vai sentindo a necessidade dos cantinhos que realmente precisam, tá? Isso é para poder encher qualquer peça. É muito importante você ter o tato, saber a quantidade correta para poder colocar, tá? Vou acomodando a fibra para que não fique ou fique menos fibra possível. Eu gosto de fazer bastante para ficar o menos possível, pulando pro lado de fora da minha peça, me atrapalhando. E aí, quando a gente fizer essa próxima carreira, que será de diminuições, a gente tenta colocar mais um pouquinho se for necessário. Mas eu acho que não vai ser, não. Então, vamos lá. Agora, na carreira de número 13... vamos fazer 6 diminuições, tá? Vamos lá, juntos. Uma. Lembrando, se você quiser colocar o marcador, pode colocar. Já fiz o meu primeiro. 1, 2, 3, 4, opa, 5, 6. Puxo e vou cortar um pedaço grandinho, não é para costura, mas é para poder fazer o anel mágico invertido, tá? Vou cortar, vou puxar e agora eu vejo se tem a necessidade ou não de colocar mais enchimento. Para mim não precisa, para mim já tá o suficiente. Passo a minha ponta da minha linha na agulha de tapeceiro e vamos fazer agora o anel mágico invertido, que nada mais é pegando na alcinha da frente e puxando por toda a volta, 6 vezes. 2, 3, 4, 5 e 6. E agora a mágica acontece. Puxa. E ficou esse bico feio. Sabe o que eu faço? Coloco aqui no meio e jogo para um ponto aleatório. Vou jogar lá para frente que tá mais longinho.
Vou jogar num ponto aleatório. Eu não coloquei na lista, tá? Na lista dessa parte do dino, mas eu sempre gosto de colocar um pinguinho de cola quando entra o fio. E aí eu puxo, e nessa que eu vou puxando, a cola vai entrando. E agora eu finalizo perfeitamente o meu anel mágico. Vou cortar. E olha como ficou perfeito a finalização do nosso anel mágico, redondinho. Nem vai aparecer, né, gente? Porque a gente vai costurar. Mas mesmo assim, mesmo as peças que vão ficar escondidas, eu gosto de fazer perfeito, tá? Porque é isso que vai diferenciar o seu trabalho da colega que faz de qualquer jeito. Então, agora, para finalizar, vamos fazer o detalhe aqui da lateral, que fica super charmoso. Se você não quiser, ok também, mas eu acho que dá um charme pro tênisinho do nosso dino. Ele fica super charmoso com um tênisinho assim. Ah, ele fica lindo demais. Então, vamos lá. Com a linha da cor que você vai fazer a lateral, você faz um nó inicial usando aqui a linha e a agulha. Um nó inicial como se fosse fazer correntinha. E aí, você dá aquela gambeladinha assim. E aí você tira da agulha e ficou o lacinho. E aí aqui na parte de trás, tá? A gente vai contar da carreira, entre a carreira 5 e 6. Mas para ficar mais fácil para vocês, não tem essa parte aqui que a gente fez pegando na alça de trás? Então, vai ser em cima dessa alça. Então, vai ser entre a carreira 5 e 6, tá? Vai ser no meiozinho. A gente vai pegar, isso aqui, ó. Entre uma carreira e outra. A gente vai pegar entre uma carreira e outra, tá? Vamos pegar aqui bem na parte de trás, onde já tá ocorrendo esse probleminha aqui de degrau. E aí a gente deixa tudo escondido para trás. Então, o que eu faço? Passei a agulha aqui sem nada. Vou pegar a argolinha que eu fiz para iniciar. É interessante, gente, deixar um fiozinho um pouquinho grandinho assim, para poder esconder depois. Vou mostrar para vocês como eu faço. E aí eu puxo e faço como se fosse uma corrente, mas é o meu primeiro ponto baixíssimo. Então, é isso que a gente vai fazer por toda a carreira, entre a carreira 5 e 6, é isso que a gente vai fazer. Pontos baixíssimos, pegando entre uma carreira e outra, tá? E se atente, gente, é só uma dica, se você não quiser fazer, não precisa. Mas uma coisa que eu percebi, que eu jogando a linha para frente da agulha, ao invés de eu ir buscar a linha, eu jogo a linha para frente e puxo e faço o meu ponto baixíssimo. Por quê? Se eu jogar ela do outro jeito, essa partezinha aqui, ela vai ficando por cima, por cima, por cima e fica muito feio. Então, faça isso que eu falei. Coloca, joga para frente da agulha. Eita, peraí, que isso daí pode acontecer com você. Não corta não, editor. Olha o que aconteceu. A fibra veio para fora. O que eu faço? Venho, no meu caso aqui que eu tenho a agulha de tapeceiro, coloco ela no lugar. Se você não tiver, pode ser a agulha normal, a agulha de costura, tá? Ou então, se você tiver uma tesoura com a ponta bem fina, para poder não abrir muito o seu ponto e não estragar o seu ponto, né? Então, como a gente tá indo para dentro, onde já tem fibra, isso é super normal acontecer, tá? Tenha paciência. Então, joga para frente e puxa. Entra no ponto que vai ser feito, joga a linha para frente da agulha e puxa. Pontos baixíssimos por toda a carreira do sapatinho do nosso Dino Soneca.
tá? Porque eu falei para não colocar o... Olha, tá vindo fibra junto. Porque eu falei para não colocar a cola quente subindo. Porque se você subir muito a cola, isso daqui vai ficar duro, você não vai conseguir entrar com a linha, não entrar com a agulha para poder fazer esse detalhe do tênis, tá? E sem contar também que não tem necessidade de você subir com a cola quente ou com o pote que você for usar, com plástico, tá? Não tem a mínima necessidade. Então, eu vou fazendo por toda a volta e volto com vocês com ela finalizada, tá bom? Aqui vocês podem ficar pensando, Daiane, como que eu vou fazer agora? Olha, tá vendo que eu tenho mais um pontinho aqui, que muito provável não seria usado se fosse de outra forma. Então, eu vou nela, porque ela tá mais próxima do meu primeiro ponto. E faço um ponto baixíssimo. E vou nessa que a gente deu início. E pego uma alcinha dela pra... Eita. Desculpa, gente, fui saindo da tela aí. E pego a alcinha dela, dessa primeira, e fecho com um ponto baixíssimo também, tá? E agora eu puxo. Posso cortar. E olha, deu bem pouquinho degrau. O degrau sempre vai existir, né, gente? Porque não é uma linha contínua da mesma cor. Então, um pouco do degrau vai ocorrer, não tem jeito. Vou dar um nozinho aqui nas duas pontas. Vou cortar a minha linha que tiver menor. E agora, com a minha agulha de tapeceiro, eu venho aqui, passo a ponta da linha que ficou, passo a ponta. E aqui dentro desse primeiro ponto aqui que a gente deu início, eu introduzo a agulha e jogo lá pra frente. Seguro aqui, porque eu não quero que a linha entre toda agora. E coloco o pingo da cola. Aqui. Vou colocar um pouquinho nessa pequenininha que ficou. E agora eu puxo para sumir com um nozinho e todas essas linhas que ficaram aqui, tá? Venho com a minha agulha de tapeceiro. Ou qualquer outra agulha, tá, gente? Desculpa, gente, falei agulha de tapeceiro, agulha de feltragem. E aí, com a minha agulha de tapeceiro, por ela ser mais forte, eu venho aqui arrumando. E olha como ficou bem invisível isso tudo que a gente fez. Essas emendas todas. Puxo, corto, modelo novamente, porque nesse amassa, aperta, estica, acaba ficando um pouquinho deformado. E está pronto o nosso sapatinho. E agora vamos para a parte da costura.